noite a todos e todas. Possamos hoje ter uma noite de muita paz e boas reflexões para o nosso dia, porque essa é a ideia de hoje. A gente trazer alguns pontos da vivência de Jesus para nós. Por quê? Porque lá no Livro dos Espíritos está dizendo que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, é a nossa referência, é aquele que, quando tivermos alguma dúvida do que pensar, como proceder, para onde caminhar, a gente recorra a esse modelo, a esse exemplo. A gente tem hoje aqui muitos modelos que estão assim na mídia, que estão trazendo opiniões, mas a opinião legítima que vai fazer bem para a gente como espírito encarnado e como espírito no mundo espiritual é exatamente essa conduta que Jesus trouxe para nós. E aí então, qual é a nossa passagem de hoje? Que na realidade é mais do que uma passagem, né? Eu estava falando aqui com a Maristela que essa passagem é para simplesmente fazer uma provocação para a gente ir crescendo nessas vivências de Jesus, que está em Lucas 23, capítulo 23, versículo 31, que diz o seguinte: porque se fazem isso com um galho verde, que não se fará com um galho seco. Jesus fala isso, essa frase, é exatamente naquele momento da crucificação, em que ele estava naquela dor imensa, estava sendo humilhado, ele tinha sido traído, ele estava sendo humilhado, maltratado, menosprezado, abandonado, e além de toda essa violência física, moral, né, ele tinha também a violência física que era infringida a ele. Então ele estava nesse momento e ele fala: se estão fazendo isso com galho verde, o que não farão com galho seco? Né? Então, como é que é isso? E aí ele responde, né? Algumas mulheres ficam chorando e lamentando por aquilo que ele estava passando. E ele diz: não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, né? E aí ele fala: se estão fazendo isso comigo, o que dirá com vocês e com a humanidade? Então a gente já começa, vamos pensar um pouquinho nessa questão dos símbolos, porque Jesus trouxe bastante símbolos para a gente interpretar e trazer para a nossa vida. Inicialmente o lenho verde, né? O galho verde, o ramo verde, é aquele assim cheio de vigor, que produz frutos, ele tem vida, ele é puro, né? ele cresce, né? ele sobe, ele ascende, e é como Jesus se classifica, né? Como Filho de Deus, ele sem nenhum pecado, né? É um espírito puro, que veio aqui numa missão de paz, e ele estava sendo tratado como um dos piores dos criminosos da época. Então, ele era o lenho verde. E o lenho seco é o símbolo de quê? Daquele povo que estava compactuando com aquele ato, né, de crucificar Jesus, de tirar Jesus daquele contexto, porque Jesus estava incomodando com aquela lição de humildade que ele veio trazer, e também a humanidade que se portasse também dessa forma no futuro. Então tudo que Jesus falou naquela época não era apenas naquela época. Às vezes nós temos assim, pegamos a fala de alguém que falou há 3 séculos atrás ou há muito tempo, aquela fala é muito específica daquele momento, que por vezes a gente quer trazer para agora, mas ela fica descolada. Mas Jesus não. Tudo que Jesus falou naquela época é atemporal. Vale para todos os tempos e vale para todos os lugares também. Por quê? Porque o que Jesus trouxe era um reflexo da verdade mais pura que veio do nosso Pai, que veio de Deus. Por isso que ele é o nosso modelo, por isso que a gente deve olhar para ele. Para quando a gente estiver meio desorientado, ele vai nos auxiliar de como nós devemos agir. Então, o lenho seco somos nós, né? São aqueles que ainda estamos tateando, temos dificuldade, ainda temos aí os vícios que atrapalham no nosso caminho,
nós temos um histórico de outras vidas, que é um histórico ainda de muitos erros que precisam de ajuste. Mas a maioria de nós, tá? Não estou dizendo que todos nós, mas se a gente olhar o histórico da nossa humanidade, como é que foram feitas as conquistas, foram feitas às custas de muita dor, muita violência, corrupção. Então, quem é que estava participando disso? Nós. De alguma forma, a gente estava participando dessas coisas. Então, nós somos esse lenho seco, porque a gente ainda está se limpando, digamos assim. Então, ele fala, olha, aí a gente já começa a interpretar. Se Jesus, que é um espírito puro, passou por essas dores, o que será? O que nos espera? Nós que somos o lenho seco. Para a gente começar a refletir. Por quê? Porque muitas vezes a gente se acha numa situação de muita injustiça. Tudo que acontece conosco é muito pesado, é muito doloroso, é injusto. Quando a gente vai se comparar com o outro, é muito importante a gente tomar cuidado de se comparar com o outro, porque cada um de nós tem uma história. E por vezes, aquela pessoa que a gente imagina que ela esteja muito bem sucedida materialmente, ou de trabalho, ou de saúde, ou numa situação familiar, ela está naquele momento ali ainda, se preparando para as provas difíceis da vida, enquanto nós já estamos passando por ela. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o Bem-aventurados os aflitos fala, né? Fala assim, agradecer a Deus por Ele ter querido nos provar, nos colocar diante da dor. O que é isso? Não é uma apologia de que a gente tem que sofrer. Não, é porque significa que nós já estamos prontos para nos resgatar e nos libertar de nós mesmos. Esse é o momento em que a gente pode estar ali numa prova para a gente crescer. A gente ainda não vai esperar estar pronto para ela chegar. Se ela chegou até nós, é porque nós estamos prontos para nos desembaraçar dela e seguirmos em frente. Então, Jesus está falando, a gente já começa a olhar. Bom, se Jesus, que era puro, passou por esses apertos todos, então alguma coisa eu vou passar também. Então isso é uma coisa tranquila. Mas isso não é assim para a gente olhar como um castigo, não é para a gente olhar como uma penalidade nossa, não. É um processo de crescimento, porque a dor, ela é nossa amiga. Porque se não for a dor, usando um exemplo simples, né? Você está ali numa coisa, num ferro quente, você põe a mão e não sente que está queimando, você vai acabar com a sua mão. A dor serve para você, tira essa mão daí. Então, é mais ou menos isso. Por isso que a gente deve olhar a dor. Estava falando com uma amiga que ela estava com uma dor, e aí foi para a academia e insistiu de fazer o exercício. Piorou a situação completamente. Por quê? A dor é para ser olhada. Se está com dor, você não deve. Primeiro você vai investigar, depois você continua a fazer o que tem que fazer. Para isso que ela serve. Então vamos lá. O sofrimento dele é como se fosse um pouco o início, o começo de que uma sociedade virá por conta de sofrimento. Olha, por que será que ele fala isso? Se naquela época, né, aqueles nossos irmãos, ou nós que estivemos lá talvez, fizemos isso com Jesus, já é um parâmetro de como é que nós agiríamos no futuro. Então Jesus simplesmente ele profetizou ali aquilo que ele já viu acontecer naquele dia, não saiu do nada. É mesmo quando você vê uma criança ou um jovem, que você vê que ele está no caminho totalmente distorcido da realidade, em vista daquilo que você está vendo, você já tem uma ideia de onde que ele vai chegar, o que ele vai produzir. Se é um jovem que está ali buscando o próprio equilíbrio, que está buscando o próprio desenvolvimento, você já imagina que ele vai ter um caminho. Se for um jovem desorientado, uma criança desorientada, o futuro dele é assim, e mesmo um adulto. Então Jesus, diante daquele quadro, ele já sabia o que seria de nós por conta das nossas ações.
o importante é a gente começar a perceber, né, como é que Jesus passava por esses testes. Esse era um teste, mas só que para Jesus não era um teste, porque Jesus era missionário. Para nós, na sua maioria aqui na Terra, é um teste. Para que serve esse teste? Por que a gente passa por provas? Primeiro, aliás, estamos num mundo de expiações e provas, classificado como expiações e provas. Por quê? Porque a maioria de nós que aqui estamos necessitamos nos ajustar com a lei, pela reparação, e também para poder fazer uma prova para a gente mudar de patamar, crescer espiritualmente. Não é assim aqui na Terra? A gente faz uma prova, passou, vai para outra série. Com relação ao espírito, a mesma coisa. Passou na prova, vamos fazer uma prova na família, uma prova no relacionamento, uma prova no trabalho, que vai te seduzindo para você entrar numa corrupção e você fica firme. Uma prova, às vezes, da saúde. Então, essas provas, elas vêm para que a gente possa saber lidar melhor com aquilo ali. A gente passa por elas e, a partir do momento que passa, não precisa passar de novo. Ponto. Por quê? Porque já conseguiu avançar. Agora, a prova também, ela não é uma coisa, vamos dizer assim, não é rigorosa, é assim, fatal. Não é fatal. Porque a prova é para a gente aprender. A partir do momento que a gente se dedique e invista na nossa melhora espiritual, a gente não precisa passar pela prova, porque a gente já aprendeu aquilo que aquela prova nos ensinaria. Já ouviram falar que a gente evolui pelo amor ou pela dor? É por aí. Se a gente opta pelo amor, não há necessidade da gente passar pelos nossos apertos da vida. Então ele mostra, né, Jesus, que a nossa vida não seria de facilidade. E mostra na prática, porque ele mesmo se entregou e deu a vida dele ali para mostrar para nós como é que nós poderíamos agir nos momentos em que vier alguém e cuspir na nossa cara, quando vier alguém e bater na gente, quando vier alguém nos humilhar, quando vier alguém querer nos desacreditar. Ao invés da gente sair ao ataque, porque ele não fez isso. Ele poderia ter feito tudo o que ele quisesse, porque o poder de Jesus é incomensurável, infinito. O nosso é totalmente limitado e a gente reage. Ele que tinha o poder ilimitado não reagiu. A gente já começa a pensar como é que seriam que a gente encara essas provas. E aí eu trouxe algumas passagens. Primeiramente, foi o nascimento de Jesus. Como é que a gente pode tirar da atualidade nesse nascimento de Jesus? E aí, em Lucas 2, capítulo 2, versículo 7, diz que Maria deu à luz a seu primogênito, Jesus, envolveu em faixas e deitou ele numa manjedoura, porque não tinha hospedaria. Vocês sabem como é que foi o nascimento de Jesus, não sabem? Eu quero saber se vocês, na noite de Natal, vocês contam essa história para as crianças ou para quem não conhece. Isso é fundamental. Chegou o Natal, faz a prece de Jesus. Quem não conhece a história do nascimento de Jesus? Se alguém não conhece, a gente conta. Vai lá, não lembro de cabeça os detalhes, vai lá, está lá no Novo Testamento, em Lucas tem, e conta essa história, porque é uma história muito bonita, é uma história simbólica, e desses símbolos a gente pode trazer coisas para a nossa vida, e a gente vai tentar tirar alguns no dia de hoje. Então, colocou ele na manjedoura, que é aquele local ali onde os animais se alimentam, Então ele nasceu sem conforto, sem projeção nenhuma, sem reconhecimento humano, A maior luz que esse mundo já conheceu entrou no lugar mais escuro, mais insignificante. Eu me lembro que eu evangelizava ali no Jacarezinho, então tinha um lugar que eles cuidavam dos cavalos, dos porcos. Gente, quando eu passava ali, o cheiro, gente, era lá que Jesus. Agora, nesse século agora,
já estava aquele cheiro, imagina naquela época. Então, foi ali que Jesus nasceu, naquele lugar escuro, estranho, porque ninguém dava um local para ele. E aí a gente já começa a fazer, já começa a trazer esses símbolos para a nossa vida. Eu abro espaço para que Jesus nasça num lugar quentinho, confortável dentro de mim? Ou eu afasto ele de forma que não deixo essa oportunidade dele crescer, né? Então, o que a gente observa aí, né? A maior luz do mundo entrou ali num lugar simplérrimo. Ali os animais, os pastores, né? E aí, às vezes, a gente também está num cenário de escassez. Escassez de tudo. Porque a escassez, ela faz parte da vida. Não se fala assim, administrar na fartura é fácil, né? Quero ver administrar com dinheiro é mole. Quero ver administrar sem dinheiro. Aí, então, acontece da gente estar na escassez. As portas estão fechadas, as coisas estão difíceis da gente conseguir. Mas isso não quer dizer que nós estamos no desamparo, não. Lembra do nascimento de Jesus. Assim como a manjedoura ali, né? Foi o berço do Salvador do nosso planeta, do nosso governador espiritual. Os lugares improváveis podem aparecer oportunidades inesperadas. Tudo é possível para aquele que crê, né? As situações, elas vão acontecendo, elas vão evoluindo. Não é mágica. Então, às vezes, quando a situação fica muito crítica para o nosso lado, significa que nós estamos gerindo, como Maria gerou ali, com aquela dificuldade toda, algo novo. Mas esse novo, às vezes a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque às vezes chega uma coisa muito boa na nossa vida e a gente não identifica. Acha que aquilo não serve, que aquilo não presta, não estamos maduros para reconhecer que aquela oportunidade é boa para a gente deixa passar. Agora, quando a gente é gerido ali na dor, ali naquele momento, aí quando aparece, a gente identifica uma luz. Isso pode ser uma possibilidade, uma amizade, uma oportunidade de um trabalho na casa espírita, ou um trabalho profissional, ou de relacionamento, ou o que quer que seja. Aparece e a gente reconhece. Por que a gente reconhece? Porque a gente teve que passar aquele processo de gestação. E o processo de gestação é um processo lindo, mas tem dor. As mães sabem disso, né? Que não é uma coisa trivial. Mas é assim, essas leis, elas são símbolos que servem para a gente também. Então, Maria e José obedeceram a Deus, né? Mas isso não poupou eles de dificuldades. Poupou viagem longa, gravidez avançada, falta de abrigo, nascimento em lugar improvisado. Ou seja, a vontade de Deus não é a ausência de problemas, mas é uma presença garantida de propósito, né? A história da salvação, ela teve um desconforto. Então a gente observa Jesus, que é o nosso modelo. Ele não veio aqui e teve uma vida indelével, aquela vida assim, plácida, deu tudo certo, não foi isso não. E se a gente olhar todos os emissários que ele mandou aqui para nos ajudar, também cada um passou por as suas questões, né? Então a gente já começa a pensar que dos requisitos principais para nós passarmos pela dificuldade é ter fé. Ter fé, que foi o que Maria e José teve. Parecia que ia dar tudo errado. Depois daquela viagem dura, chega num lugar, não tem aonde ficar e não tinha perspectiva. E é assim, gente. Tem hora na nossa vida que a gente fala, pronto, acabou, não dá mais. Chegamos aqui, estou emparedado. Não é assim. Não existe emparedamento. Não existe fundo do poço. Aí a gente precisa ter o quê? É uma visão daquele momento para poder renascer, para poder ressurgir dentro de nós. E aí, quem olhava Jesus nascendo ali, é insignificante.
Mas quem é que estava lá? Os espíritos de luz foram lá anunciar para os pastores, né, uma mudança totalmente diferente. Então, Jesus depois ele fala: meu reino não é deste mundo. Isso também é muito enriquecedor para nós, na hora dos momentos das nossas provas. Se o reino de Jesus não é desse mundo e eu quero participar do reino dele, as coisas dessa vida, elas me abalam, mas elas não me jogam no chão para eu ficar lá. Elas não precisam me desesperar, elas não precisam me deixar totalmente desanimado da vida. A gente se abala, mas aí a gente lembra que Maria, quando chegou lá o Espírito para dizer para ela que ela era ser mãe de Jesus, ela não entendeu direito, ela não sabia direito o que era, o que estava por vir, mas ela se entregou, ela confiou. Então a fé é fundamental. A fé em quê? A fé de que nós não estamos num mundo caótico. Isso aqui não é um caos, isso aqui tem uma ordem, tem uma harmonia. A página inicial falava em harmonia, né, de harmonizar. Está harmônico isso aqui. E Deus, na sua suprema inteligência e misericórdia, Ele deixa com que nós façamos as nossas atitudes do jeito que a gente quer. Ele deixa, Ele não pressiona. Mas ao mesmo tempo que Ele deixa, Ele consegue autorregular a gente. As nossas imperfeições, elas servem como burilamento de outro, como despertamento, né? Se a gente destrói a natureza, a gente tem a lei, né, de causa e efeito, em que aquilo retorna para gerar um aprendizado em nós. Então, quando a gente olha, estamos perto do fim, o mundo acabou, tal caos. Não é nada disso, não. Não tem caos. Existe cosmos, existe harmonia, existe Deus presidindo tudo, e nós sendo convidados a sermos maduros diante das nossas atitudes. O que é isso? A gente responde por aquilo que a gente faz. A gente responde pelas nossas decisões. A gente responde por aquilo que a gente sente. Porque senão, se a gente faz as coisas, Deus vai e limpa, não, vai estar tudo bem. A gente não cresce. Porque daqui a pouco, nós vamos estar felizes por construir, pela nossa própria maturidade, pelo próprio crescimento, pelo passar das provas, um mundo melhor de se viver. Isso todos os Espíritos falam. Isso todos os livros da codificação falam. Que o mundo melhor, ele está por vir. E pertence a cada um de nós que está construindo dentro de si. Então, é muito interessante a gente começar a ver esse momento do nascimento. Falamos de Maria, falamos ali de José firme, né, caminhando na sustentação ali de Jesus, essa gestação com a dor do parto para nascer algo novo. O novo, gente, não nasce sem esforço. Estava falando com uma amiga minha, falei: você quer resultados diferentes? Quero resultado diferente. Então tá ótimo. Então faça coisas diferentes. Se continuar fazendo o que você faz, não tem como sair outro resultado. Não tem como, o resultado é esse. Está dado. Então, é isso. Agora, o novo. É fácil lidar com o novo? Como é que é? Não. Exige da gente. Exige da gente algumas coisas. Mas gera o quê? Quando a gente lida com o novo, gera o quê? Em nós? Crescimento. E nós estamos, dentro de nós, existe uma lei que tem a ver com crescimento. Qual é essa lei? Lei de progresso. Então a lei de progresso é assim: ou você progride caminhando feliz e contente, ou você vai sendo empurrado pela lei para você ir. Então, para ter algo novo, precisa ter uma mobilização, precisa de uma mexida aí, né? Bom, e aí então a gente traz esse exemplo aí do nascimento, que às vezes a gente está em situações críticas,
mas é do crítico que sai o novo, que sai algo diferente. Preciso olhar isso. Eu falo que a crise é uma oportunidade de crescimento. Um casal que está em crise. Se o casal está em crise, quando a pessoa fala, nós estamos em crise, eu falei, que bom, que ótimo, porque é um momento de repactuar, de mexer algumas coisas, de rever. Relações em crise não é para acabar, não, é para crescer. Está uma crise aqui no trabalho, aqui na casa espírita, está complicado. Aquilo é uma oportunidade. Não é para, então vamos destruir, vamos fechar isso, não, então vamos desistir, não vai dar certo. Não. Pode fazer isso? Pode, porque nós temos livre-arbítrio, mas aí perdeu a oportunidade de crescer ali. Naquele momento, cada um cresceu um pouco. É assim que a vida funciona. Mas trouxe uma outra passagem, trouxe 3 passagens. A segunda é: dai a César o que é de César. O que aconteceu nessa passagem? Deixa eu ver aqui a passagem, vou ler para vocês e depois eu vou explicar. Os fariseus, eles tinham se retirado e eles foram se reunir entre si para poder enrolar, poder pegar, fazer uma cilada para Jesus com as próprias palavras deles. Então eles mandaram seus discípulos em companhia dos herodianos para ir procurar Jesus. E aí vai os discípulos lá dos fariseus e os herodianos, que depois eu vou dizer quem chegam lá e falam: mestre, vira para Jesus e fala: sabemos que é veraz, que é forte nos seus ensinos e ensina a Deus pela verdade. Se levar em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, qual a sua opinião sobre isso? É permitido pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Jesus, porém, que os conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai uma dessas moedas que dão em pagamento ao tributo. E tendo-lhe apresentado ali a moeda, o denário, Jesus perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição que está na moeda? Aí eles responderam: de César. Então Jesus observou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles, ouvindo falar dessa maneira, se admiraram com essa resposta e se retiraram. Um teste que eles fizeram para Jesus. Eles queriam pegar Jesus numa cilada. Jesus tinha curado alguém. Se dá água, me empolguei. Jesus tinha curado alguém no dia de sábado. Então eles viram aquilo e falaram: está errado, não pode curar ninguém no dia de sábado, está infringindo a lei. Aí Jesus vira para eles e fala assim: qual de vocês, quando uma ovelha cair no precipício no dia de sábado, vocês não vão lá pegar? Aí eles ficaram quietos, ficaram revoltados, porque perder uma ovelha envolve o quê? Dinheiro. Mas curar o outro, Jesus foi e curou. Mas fazer a caridade, eles não queriam, um contrassenso. E aí eles saíram dali revoltados, falaram assim: a gente tem que pensar em alguma coisa para pegar ele numa armadilha. Então os fariseus foram, chamaram os discípulos deles, que eram os estudantes para serem rabinos, e os herodianos, e foram nessa embaixada do Sinédrio, foram ali, se reuniram para elaborar um plano que deixasse Jesus ali encurralado e eles poderem mandar prendê-lo. Como é que foi? Então essa embaixada do Sinédrio, que tinha os fariseus, escribas e anciãos, se reuniram para pegar. Mas como é que eles iam fazer isso? Ficaram pensando, olha só, ficaram elaborando aí. Como eles já estavam naquele fato que ele curou dia de sábado, falou assim: a gente não pode ir, porque ele vai conhecer a gente. Então o que ele fez? Chamaram os discípulos lá, e os herodianos, porque aí eles não estavam presentes da outra vez, Eles eram discípulos de fariseus porque eles cursavam a escola rabínica para, no final, ter o título de rabino. E os herodianos eram judeus fiéis a Herodes, que eles faziam muita questão de se unir aos romanos para poder, aplaudiam, ali bajulavam os romanos para poder manter na posição desses, mas eles não se suportavam. E os fariseus eram inimigos dos herodianos, mas para poder pegar Jesus,
Eles se uniram ali para tentar ali. O que aconteceria? Se Jesus pergunta assim, vem cá, é lícito pagar o tributo? Se Jesus dissesse não, os herodianos estavam ali para poder falar, ó, ele está sendo um revoltado contra Roma, então manda prendê-lo. Se dissesse que sim, né, que eles deveriam pagar, eles então, os judeus ficariam contra ele. Por quê? Porque os judeus odiavam pagar os impostos. Por quê? Eles estavam ali, naquele local, os romanos chegaram e utilizavam até os próprios, alguns como Mateus, que a gente sabe, tinha também Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, para poder cobrar os impostos do próprio povo para dar para Roma. Então, Jesus estava numa encruzilhada ali. Se ele dissesse sim, é lícito pagar, ou eles iam acusá-lo. Está vendo? É esse aí que prega caridade, que prega amor, que vocês estão querendo, né, defender. Então, Jesus, quando eles chegam, já sabe. Hipócritas, por que me tentam? Jesus não diz nem sim nem não. Jesus simplesmente mostra para eles, cadê a moeda? O que está aí? Jesus faz eles pensarem. Jesus tem um método, né, muito interessante, né, que ele vai fazendo com que a pessoa vá construindo na cabeça dela a própria resposta, a própria ideia, que é assim que ele faz com a gente também hoje. Jesus não fica inculcando na nossa cabeça, vai fazer caridade, vai fazer isso, se renova. Não. Ele vai elaborando na nossa cabeça. Lá naquele capítulo, o Cristo Consolador, ele diz que eu sou o jardineiro divino e trabalho no silêncio dos vossos pensamentos. Então, essa dialética, toda essa argumentação que Jesus faz, ele faz no nosso pensamento. Para onde você quer ir? Tem hora que a gente pergunta, para onde que eu estou indo? O que você quer dessa vida? Aonde isso vai te levar? E a gente vai começando a refletir. Ele vai trabalhando para que nós possamos ter as respostas. Ele não vem dizer para a gente qual é a resposta. Faça isso, faça aquilo. Não. Ache o seu caminho. Que é o que ele faz aqui com eles. Ele não está vendo que é isso? Ele não fala. Quem é? Me mostra a moeda. Então o outro mostra a prova, traz a moeda. De quem é que está aí? Claro que Jesus sabia que ali era a face de César que estava ali. Ele fala, quem é que está aí? Então dai ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso, né, já traz para a gente algumas coisas importantes. Primeiro, cuidado com as armadilhas, com as provocações que chegam até nós. Pensem. Reflita sobre o que propósito alguém chegou até nós. Então, é importante a gente não ser reativo, que por muitas vezes a gente reage às ações sem pensar. Jesus, como é uma pessoa consciente, tem uma consciência desperta, ele percebeu aquela trama ali. A gente, por vezes, não percebe algumas tramas que fazem para a gente no trabalho, que eles fazem algumas armadilhas, ou algumas falas, ou algumas mensagens no WhatsApp que vão induzindo alguma coisa, e a gente cai que nem um tonto. Não precisamos mais disso. Precisamos estar conscientes, precisamos esperar, precisamos ver o que aquela mensagem, aquela diversidade, aquela fala tocou em nós, porque às vezes mexe, a gente fica com ódio, ou às vezes a gente fica triste, ou a gente fica... Observa esse sentimento ver o que é que está sendo elaborado ali. Não reage de pronto. Observa o que tem por trás disso na sua leitura. Leia as coisas. Nós estamos numa época da inteligência. A gente precisa estar despertos. Como Jesus estava consciente, a gente também pode estar desperto. Nós temos já uma inteligência muito boa. Deus nos deu inteligência para distinguir o bem do mal. E se a gente se conhecer um pouquinho mais, isso facilita. Porque, por exemplo, se eu tenho uma noção de que eu sou uma pessoa muito temperamental, que eu sou muito impaciente, então na hora que vem alguma coisa e que eu sinto algo dentro de mim, que eu tenho vontade de revidar,
Eu falo, bom, tem uma parte que chegou, mas tem uma parte que é minha, que é a parte da intolerância, da impaciência, a parte do julgamento. Então eu preciso separar aquilo ali, o que é meu e o que é do outro. Isso é um trabalho do dia a dia. Jesus fez isso aqui. Ele não embarcou, como não embarcou também na passagem da mulher adúltera. Uma mulher foi pega em adultério. Chegaram lá com as pedras na mão e disseram, essa mulher foi pega em adultério. Ali diz que a gente tem que apedrejá-la. E você o que diz? Outra armadilha. Então observa, ele já nasceu mostrando as provas que tem que passar, e durante trouxe alguns fatos que estão sempre testando para Jesus, que ele começa lá dizendo, se estão fazendo isso com a vara verde, o que não vão fazer com a gente? Então a gente precisa estar alerta de que vai vir, faz parte da nossa sintonia desse planeta. E aí foi pego em adultério. Então ele já vem ali novamente pensando o seguinte, o que a gente faz? Apedrejar ela? Esperando a resposta de Jesus. Outra cilada. Por quê? Se Jesus dissesse apedreja, disse, mas você não prega a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus? Como é que pode dizer para apedrejar uma pessoa? Mas se diz para não apedrejar, ele está indo contra a lei de Moisés e as tradições antigas, é uma blasfêmia e ele merece ser preso. É isso. As provas de Jesus não eram triviais, não eram. As nossas também não, porque somos nós que estamos nela e a gente sabe como é que elas doem, né? E aí Jesus, o que faz? Responde de pronto? Não, fica quieto, silêncio total, e eles esperando a resposta de Jesus. Jesus começa a escrever lá no chão, com o dedo, com um galho, não sei. Alguns dizem que ele está ali escrevendo as imperfeições daquelas pessoas, mas o que ele faz? Ele não responde de pronto, ele dá um tempo para que aquelas pessoas possam perceber o que elas estão fazendo. É assim que ele faz com a gente também. Jesus dá um tempo para a gente realizar as nossas decisões que a gente está fazendo. Por vezes uma pessoa está fazendo alguma coisa, a gente grita logo, não é assim não, sai, para. Jesus não faz isso não. Fica aguardando para que a gente, conforme a gente vai agindo, a gente vai percebendo aonde que nós queremos chegar. Ele não tolhe o nosso livre-arbítrio, mas ele nos socorre. Ele fica ali tentando despertar em nós. O que você quer com isso, Jorge? Aonde é que você vai chegar? É essa a sua proposta de vida? É isso que você quer para a sua vida? Você sabe que você é um espírito imortal? E essas coisas todas, elas vão vindo também quando a gente vai estudando nos grupos de estudo da casa, que a gente tem a oportunidade de aprofundar, né? Porque aqui na reunião pública, a gente vai trazendo assim, né, uns ensinamentos pulverizados, mas num grupo de estudo, gente, o grupo de estudo é a misericórdia divina. Quem está num grupo de estudo na casa espírita está assim tendo uma oportunidade de ouro, né? Está no EJO, ou qualquer grupo que seja, um grupo que permita refletir, estudar, seja online, seja presencial, não importa, né? Aquilo ali é o que Jesus fala da pérola de raro valor. Então isso também é uma forma que Jesus vai conversando com a gente. E aí Jesus estava lá, deu um tempo, até que eles falaram. E aí, não vai responder, né? Aí Jesus fala, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso é fantástico, né? Porque essa saída dele, que ao mesmo tempo em que ele não acusou nem condenou a mulher, e nem aprovou o que ela fez, ele jogou para a consciência de cada um a responsabilidade de jogar pedra. Pensa aí. Ele retornou para que aquelas pessoas pudessem pensar, pudessem refletir. E aí, eles vão embora,
E ele fala para ela: cadê aqueles que te condenaram? Eles foram embora. E ele diz: eu também não te condeno. Então, ensinamento, novamente, aguarda, reflita, pensa, porque nós, gente, nunca estamos sós. Nas horas difíceis, se a gente estiver receptivo para a espiritualidade superior, vai vir aquela intuição verdadeira. Se a gente estiver muito concentrado nas nossas viciações e imperfeições, a gente vai ter dificuldade de escutar, vai ter dificuldade, mas a gente consegue perceber. Então, não julgar precipitadamente. Não julgue. Jesus não fez isso, né? Ele fez exatamente o oposto. Convidou a gente a fazer uma autovisita na nossa vida. Como é que nós somos, o que nós fazemos, né? E se tiver um julgamento, ele precisa vir com humanidade. Precisamos ser humanos, seres humanos, que erramos, que acertamos, que somos iguais, que temos as nossas imperfeições. A gente não precisa fingir que não é aquilo, que é muito ruim. Pesa isso, cansa, sabe? Fingir que é perfeito, que faz tudo certinho. A gente não é assim. A gente precisa ser a gente assim, dessa forma, para que a gente possa entender que o outro também é da mesma forma que estamos todos no mesmo barco. Ele usou de misericórdia. Então a gente também precisa ter a misericórdia, né? Ela estava ali, né, naquela situação, e a gente sabe, depois tem 2 livros da Amélia Rodrigues que fala por que aquela mulher adúltera chegou naquela situação, né? Ela tinha sido casada e o marido dela, logo passados os primeiros momentos do casamento, e ele meio que se enjoou dela, que ele casou porque ela era muito bonita, como se fosse um troféu. E ele voltou para as noitadas, para a vida dele, e deixou ela sozinha, desamparada. E paralelo a isso veio o sedutor, um outro homem que veio envolvendo ela, até que ela sucumbiu, né, no adultério. E ela encontra Jesus naquele dia, né? Jesus fala: vai, não peques mais. Só que a mulher naquela época, né, não tinha direito a nada, né? Então ela já não tinha um lar, né? Ela não tinha oportunidade, e o marido e o amante, em tese, eles saíram ilesos. A partir daquele momento ela saiu daquela cidade e foi trabalhar, divulgando a mensagem de Jesus. Ela até abriu numa cidade, naquele livro Trigo de Deus tem sobre isso. Ela foi numa cidade e uns 10 anos depois chegou um homem todo, né, doente, ulcerado, e ela cuida dele e descobre que aquele ali era o marido dela, porque ele fala, né? Aí ela começa a falar de Jesus, ele fala: esse Jesus teve misericórdia da minha ex-mulher, mas não teve de mim ele nem olhou. E aí ela entende, e ele fala assim: até então vem buscando encontrá-la para poder, né, conversar com ela e pedir desculpa, e ela não se identifica que ele estava num estado muito ruim, né? Então, Jesus, ele entende o quadro, né? O nosso quadro. A visão de Jesus é uma visão de tempo diferente da nossa. Jesus, quando nos vê como criança, ele consegue nos ver como adulto. Ele consegue nos ver agora no mundo de expiações e prova, mas ele consegue nos ver também no mundo de regeneração. Ele consegue ver as nossas potencialidades. Sabe aquela ressonância de última geração que vê tudo que tem dentro de nós? Qualquer coisinha que esteja crescendo ou que esteja cicatrizando, é como se fosse a sabedoria desse Espírito puro. Então ele entende, ele sabe
as potencialidades, o que a gente passou e o que aquilo pode estar gerando, nascendo dentro de nós, né? Vou dizer isso, que tem aquele livro Libertação, é um livro muito bom esse livro. Libertação, que tem um trabalho que é feito numa região trevosa, perigosíssima do mundo espiritual. E há um espírito muito superior, né, que era a Matilde, que era a mãe do Gregório. Esse Gregório, ele era o líder dessa região trevosa. Vocês já leram esse livro, Libertação? Esse livro é muito bom, né? Todos os livros, vou dizer que todos são bons, porque são bons mesmo, mas esse, ele traz umas informações assim sinistras. E esse Gregório estava ali dominando aquela região do mal. Mas a mãe dele, que era um espírito superior, percebia ele um certo, é como se ele tivesse bem, ele estava ali não sei quantos anos, eram muitos anos que ele estava ali, tá? Ali exercendo aquele mal, castigando as pessoas ali, em nome da justiça, mas ele era um vingador, digamos assim, não era nem não praticava justiça. E aí ele sentia, dava alguns sinais de que estava entediado com aquela situação, alguns sinais. Então essa mãe dele vai até essa equipe, que André Luiz está lá e mais outros espíritos, fala: agora eu acho que é a oportunidade de você se aproximar para poder tocar ele, para ele ter a renovação. Ela percebeu assim, alguns sinaizinhos, e ela fala: é essa oportunidade, porque antes não estava dando, né? Então assim, esses espíritos superiores, estou falando isso que não é nem Jesus, já consegue identificar uma ligeira fagulha que pode, e aí vai desenrolar todo o livro, né? Todo o processo, e ele ainda muito duro, muito rigoroso, uma obsessão coletiva terrível que estavam estruturando ali, né? E no final tem toda uma questão de resgate, muito bom esse livro. E aí, se esse espírito já consegue detectar Jesus, gente, olha pra gente, ele já entende qual vai ser o nosso comportamento. Tanto que ele fez o sermão profético quando estava aqui encarnado, Mateus 24. Mateus 24 está lá, tudo que está acontecendo com a gente agora, ele já tinha falado há 2000 e poucos anos atrás, no sermão profético. Porque ele sabia que pelo nosso caminhar, como que nós estaríamos hoje. Mas ele fala também que esse mundo aqui vai acabar, não da forma como a gente imagina, mas de uma forma de ser um mundo melhor. Quando a gente fala aqui, às vezes, de uma dor tão grande, surge algo novo e belo, o que a gente está passando? Uma dor grande, não uma dor grande. A gente vê nossos irmãos passando fome na televisão, nas guerras, as crises políticas, as crises financeiras, aqui no nosso país, a violência, a pobreza, a injustiça, né? A corrupção. Isso é muita dor. Dessa dor vai surgir algo novo. Agora, esse algo novo é para quem quiser viver esse novo. Como eu falei, não existe o caos, existe uma harmonia no universo. O que cabe ali para Maria, que sofreu a beça e deu à luz ao Salvador do mundo, cabe para nós. Agora que estamos no momento de dificuldade e dor, para surgir algo muito belo para todos nós. Mas esse surgir não é um surgir de seres especiais que vão vir do outro planeta para poder melhorar isso aqui, não. Somos nós mesmos que temos essa responsabilidade. Não é assim que a gente faz com as crianças? Bagunçou seus brinquedos, agora você vai, junta tudo e arruma ali no armário para ficar direitinho. Então é assim, a gente não deu uma bagunçada, então a gente vai começar a se organizar e arrumar para poder viver numa casa arrumada, limpa, onde tem paz, onde tem amor. É essa a nossa mensagem de hoje, tá? Assim, eu fiz uma mensagem assim bem ampla, bem aberta, né? Para que a gente possa refletir, né, no papel desse mestre muito querido na nossa vida, e que esses processos que a gente está passando, eles são previsíveis, mas eles são também muito curadores se a gente souber aproveitar esse momento. Muita paz para todos nós.